O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está fazendo novas ameaças contra o jornal The New York Times. Ele deu a entender que pretende processar o jornal em nome do governo de Israel, por causa de reportagens que falam sobre casos terríveis de tortura sexual e estupro de palestinos sob custódia israelense. A gente quer ir direto a essas acusações, entender o que elas significam e o impacto que a divulgação desses atos pode ter sobre a situação já tão frágil no Oriente Médio. Quem está com a gente agora é o editor do The Grey Zone, Max Blumenthal. Max, explica pra gente essa ameaça do primeiro-ministro Netanyahu de processar o The New York Times. Muito típico de Benjamin Netanyahu, mas também extremamente perigoso para Israel. Netanyahu disse que orientou seus assessores jurídicos a considerar uma ação legal severa contra Nick Kristof, do jornal The New York Times, um colunista da seção de opinião, que publicou um relatório minuciosamente documentado sobre algo que todos nós, que temos prestado atenção, que já reportamos dos territórios ocupados, que visitamos as prisões israelenses nesses territórios e, como eu, já assistimos aos tribunais infantis, sabemos que Israel faz nessas instalações, que é praticar tortura. E desde 7 de outubro, quando Israel sequestrou milhares de civis, em sua maioria homens, da faixa de Gaza, basicamente mantendo essas pessoas como reféns em novas instalações que lembram mais morras, como Ezedeh Teiman, no deserto de Negev, praticando abusos sexuais por meio de uma força que recebeu carta branca sobre os prisioneiros palestinos, eles acreditavam que todos eram militantes do Hamas, que haviam participado dos ataques horríveis de 7 de outubro. Alguns, porém, acabaram sendo identificados como médicos, como o Dr. Adnan al-Bush, que, segundo relatos, foi estuprado até a morte por soldados israelenses em uma dessas instalações. E veja, uma das razões pelas quais sabemos que isso realmente estava acontecendo não vem só de relatos, como o do New York Times, publicado em 2024 por Patrick Kingsley, sobre o centro de Ezedeh Teiman, que descreveu soldados israelenses usando cacetetes e choques elétricos nos retos dos detentos palestinos, uma forma de estupro, e matando vários deles. A gente sabe disso porque foi filmado. E qualquer pessoa que estiver assistindo agora pode ver o vídeo de soldados israelenses em Ezedeh Teiman estuprando analmente um detento palestino com um cacetete. Esses soldados são bem conhecidos pelo público em Israel. Um deles acabou virando uma espécie de herói popular. O nome dele é Meir Shetrich. Eles iam ser levados a julgamento, mas houve motins de reservistas do exército israelense que invadiram bases militares e até o tribunal onde o julgamento aconteceria. Todos esses homens foram absolvidos e voltaram para os seus cargos por causa do enorme apoio público que receberam. Então, Nicholas Kristof relata tudo isso que a gente já sabia, com 14 depoimentos diretos de sobreviventes de agressão sexual nessas prisões. E agora o Benjamin Netanyahu está ameaçando processar para tentar conter essa catástrofe de imagem. O problema para o Netanyahu é que ele é praticamente a prova de difamação, porque a reputação dele já está muito baixa. Considerando o mandado do Tribunal Penal Internacional, considerando que vários grupos de direitos humanos e governos o acusam de genocídio na faixa de Gaza, e levando em conta que ele chegou a se gabar, por exemplo, para o embaixador americano em Israel, Mike Huckabee, de ter uma lista de assassinatos, ele é, na prática, imune a processos por difamação nos tribunais dos Estados Unidos. Israel perderia a própria imunidade soberana. E seria impressionante ver o The New York Times ter acesso às provas, se isso fosse a julgamento, e revelar todas as práticas de tortura sexual que Israel vem aplicando em suas prisões. Pois é, Max. Eu realmente fiquei surpresa quando vi isso. Porque, claro, Israel diz que essas coisas não aconteceram. Eles chamaram isso de calúnia de sangue, a pior coisa que já disseram sobre o país. E se eles tivessem provas de que nada disso estava acontecendo, não seria do interesse deles simplesmente seguir em frente?
Por que ameaçar processar por algo que só vai chamar ainda mais atenção para acusações de uma conduta tão grave? Olha, eu acho que isso é mais uma reação exagerada e bem pouco estratégica. Eles poderiam ter seguido outro caminho, dizendo algo como: nós vamos investigar isso. Deixem que a gente mesmo conduza a investigação. Nós não praticamos tortura. Consideramos isso uma prática abominável e queremos seguir o direito internacional, nem que fosse só por motivos de imagem. Mas eu acho que os israelenses, junto com seus aliados nos Estados Unidos e seus apoiadores, estão tão presos dentro da própria bolha que ou não acreditam que isso seja verdade, ou não querem contrariar a própria base do Netanyahu em Israel, que na verdade apoia esse tipo de prática. Eu mencionei que Meir Shetrit, que foi acusado pelo principal advogado militar de Israel, o procurador das Forças Armadas, de estuprar um detento palestino, acabou virando um herói popular nacional. Ele foi convidado como entrevistado no Canal 14, uma emissora pró-Netanyahu. Outros soldados chegaram a se gabar diante das câmeras de usar cães como instrumento de tortura sexual. Então, para Netanyahu dizer, nós condenamos isso, ele teria que condenar uma parte da própria base dele e também uma parte do exército que se sente vulnerável a essas acusações. E isso mostra claramente o perigo que Israel representa no campo do direito internacional, porque na prática, o objetivo é destruí-lo. Eu fico me perguntando se as pessoas em Israel conseguem se sentir realmente chocadas com isso. Se o que a gente quer é paz entre israelenses e palestinos, e é isso que eu quero com certeza, é muito difícil mudar corações e mentes por meio de um ânus eletrificado. Então, qual é a sensibilidade dentro de Israel em relação a esse tipo de relato e a esse tipo de comportamento? Olha, depois de 1948, os israelenses colocaram mais de 1 milhão de refugiados palestinos, que tinham sido expulsos de suas terras, numa faixa estreita de território chamada Faixa de Gaza. E por volta de 2005, eles colocaram a Faixa de Gaza sob cerco, fora de vista, fora da mente, fingindo que aquelas pessoas não estavam sob ocupação e que nada de ruim sairia disso. Aí chega 7 de outubro de 2023, com um grande ataque de guerrilha, em sua maioria contra bases militares israelenses, mas também com muitos civis mortos e mais de 200 feitos reféns, porque esse era o único instrumento de pressão diplomática que o Hamas tinha. A maioria dos israelenses judeus, mais de 90%, queria vingança por isso. E essa vingança tomou a forma de, sim, tortura sexual, genocídio. Uma pesquisa da revista Time, em 2024, mostrou que o número de israelenses que achavam que Israel estava usando poder de fogo em excesso, enquanto matava cerca de 20 mil crianças na faixa de Gaza, estava em um dígito. Acho que era por volta de 5%. Então, realmente, não há nenhum tipo de contenção ali. Uau! Não parece que a população vai ser um fator limitante para alguns desses atos horríveis se eles realmente estiverem acontecendo. E talvez a gente tenha processos e investigações que permitam chegar à verdade sobre isso. Max Blumenthal, editor do The Grey Zone, muito obrigado por estar com a gente, como sempre. Valeu, Aaron. Thanks a lot, Matt.